Abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu João e nós vamos ler o capítulo 3 e iremos terminar os versículos 1 até 7. Então, João, capítulo 3, versículos 1 até 7. Eu quero que você localize na sua Bíblia, eu vou ler e vamos desde já compartilhar aquilo que é a palavra de Deus. Diz assim a palavra de Deus no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 3, versículo 1 até 7. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás realizando se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de água e de espírito. E versículo 6. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do espírito é espírito. Versículo 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Aleluia. Se você estiver a acompanhar a leitura da palavra de Deus, eu quero trazer uma mensagem que eu creio que vai desafiar a vida de muitos, não apenas aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de frequentar uma igreja, não apenas aqueles que ainda não tiveram uma oportunidade de participar de um culto, não apenas aqueles que ainda não tiveram uma oportunidade de fazer parte de uma congregação, não apenas aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de um dia sentar e receberem a boa nova, que é o Evangelho do Senhor Jesus. Mas também vai ser um desafio para aquele que já teve a oportunidade de fazer isso, mas se calhar tomou passos para trás, ou mesmo não tendo tomado passos para trás, alguma coisa se desconectou dentro dele. E o meu tema, nesta manhã, para o dia de hoje, é: o que te impede de viver com Cristo? O que te impede de viver com Cristo? Este é o tema que eu proponho para a mensagem de hoje. Para começar, eu gostaria de dizer para você que aquilo que eu vou compartilhar, a base é a Bíblia Sagrada, que é a palavra do Senhor, e eu fiz uma leitura na Nova Versão Internacional. E o texto que nós lemos, ele introduz, ou ele começa, nos falando a respeito de um homem chamado Nicodemos. Nicodemos é um nome que pertencia a um fariseu. A Bíblia diz que ele era fariseu e era uma autoridade entre os judeus. Se você quiser questionar, se você quiser aprofundar a respeito de fariseu, você vai compreender que a palavra fariseu é proveniente de uma no latim cujo significado é separar-se. Então, significa que fariseu era aquele que era dedicado ou separado para fazer o estudo das Escrituras, e até aquela altura em que nós estamos a recolher ou estamos a retirar o texto aqui, era um momento em que os fariseus ou as leituras bíblicas estavam apenas fundamentadas nos 5 primeiros livros da Bíblia, que recebe o nome de Torá. Os fariseus não apenas conheciam Torá, mas eles acreditavam naquilo que é não apenas o conhecimento, mas o uso oral do Torá. Eram pessoas que conheciam e deviam ter domínio sobre o Torá, decorando o Torá, colocando o Torá na cabeça. Então, um fariseu não era uma pessoa qualquer. Então, este texto que nós acabamos de ler, ele inicia, ou ele abre o assunto dizendo assim:
havia um fariseu chamado Nicodemos. Então, existia esse homem que era fariseu e ele é identificado como uma autoridade entre os judeus. Não era apenas judeu, mas ele era uma autoridade entre os judeus. Era alguém que era conhecido nos judeus. Era alguém que era visto como alguém aprovado para ser fariseu. Era conhecedor da palavra que até aquele momento existia, que eram os 5 primeiros livros da Bíblia, que era designado ou é designado Torá. Então, este fariseu, cujo nome era Nicodemos, a Bíblia menciona que ele veio a Jesus à noite. Quando olhamos para a Bíblia a dizer que este fariseu, Nicodemos, ele veio ou ele foi até Jesus à noite, nós precisamos nos questionar a razão pela qual a Bíblia detalhadamente menciona que foi à noite que ele foi ter com Jesus. Quando olhamos para a questão dele ir ter com Jesus à noite, precisamos compreender que Nicodemos, ele tinha como trabalho algo que naquela altura não era visto como algo que devia decorrer em paralelo com aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus, sendo filho de Deus, ele veio à Terra para cumprir uma missão, que era de resgatar aquele que estava perdido, que somos nós, a humanidade. É por isso que a Bíblia menciona que ele nos resgatou do reino das trevas e nos colocou no seu reino da luz. Então, Jesus, enquanto ele trazia uma novidade de vida, não são todos judeus que puderam receber exatamente com o coração aberto aquilo que Jesus estava a trazer. Assim como nos nossos dias, não são todos que estão a receber exatamente do jeito como as coisas são. Há pessoas que se justificam de várias coisas para não marcarem um passo para aceitar o Senhor Jesus. A Bíblia fala que ele diz: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então Jesus, ele está disponível, assim como ele também esteve disponível no tempo de Nicodemos. Mas Nicodemos tinha uma particularidade, é que aquilo que ele era na sociedade impedia ele de poder abertamente ir falar com Jesus, porque naquela altura muitos fariseus, muitos doutores da lei, muitos aqueles que eram autoridades dos judeus, não aceitavam com facilidade Jesus Cristo de Nazaré. Por quê? Primeiro porque eles analisavam de uma maneira não muito dentro do contexto a respeito da vinda de Cristo, e alguns não acreditavam que aquele fosse de fato a promessa que os profetas vinham falando a respeito da salvação. Porém, isso impedia muitos de poder abertamente irem falar com Jesus. Então esta é a razão que fez com que Nicodemos tomasse a decisão de ir à noite, porque indo à noite ninguém podia ver que Nicodemos, aquele que estava posicionado como uma autoridade nos judeus, foi à procura do Jesus, aquele que se autoproclamava ser o Messias, e aquelas autoridades não aceitavam. Mas Nicodemos, a Bíblia diz que quando ele vai ao encontro do Senhor Jesus à noite, ele chega e apresenta-se diante de Jesus, e as palavras que saem de Nicodemos foram: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Veja que Nicodemos aqui, ele primeiro chama Jesus Cristo de mestre. Depois, ele reconhece que quem tem Deus, as obras que ele pratica são completamente diferentes das obras que os outros praticam. Ele vai e diz que os milagres que você opera, ninguém pode os operar se não estiver com Deus. E também ele fala a respeito de algo muito importante, que é o ensino. Se você está aí do outro lado e você está conseguindo me acompanhar até agora, escreva ali no comentário: Nicodemos falou do ensino e falou dos milagres. Se você está me acompanhar, coloque um comentário só para eu perceber que você está aqui comigo e você está conseguindo compreender até agora. E se você está me compreendendo, escreva ali: Nicodemos falou de milagres, mas também falou de ensinos. Então, voltando à nossa palavra, Nicodemos, ele não correu para o Senhor Jesus porque estava doente. Nicodemos não correu para o Senhor Jesus porque tinha uma família incomodada. Nicodemos
não correu para o Senhor Jesus porque tinha dificuldades financeiras. Nicodemos não correu para o Senhor Jesus porque ele queria garantia de alguma coisa que pudesse beneficiar a vida dele. Nicodemos foi para o Senhor Jesus provando que ele observava Jesus de longe. Assim como muita gente observa a obra do Senhor de longe. Aí, na sua observação, ele diz: eu até pude acompanhar algumas coisas que você ensina, e eu percebi que ninguém ensina as coisas que você ensina se não forem coisas que vêm da parte de Deus. O que quer dizer? Às vezes nós podemos olhar para o pregador da palavra, às vezes nós podemos olhar para um pastor jovem, podemos olhar para um pastor idoso, podemos olhar para um pastor velho, trazendo algum ensino, e cá entre nós olhamos, nós analisamos, nós percebemos, ninguém pode sentar e reunir tanta gente assim para ensinar as coisas que ele ensina se não forem da parte de Deus. Um dia alguém me perguntou: você é pastor já há muitos anos, ainda é jovem, será que você nunca chegou a estar em apuros e não ter nada para ensinar? Aí a resposta que eu dei para essa pessoa foi: se isso fosse algo meu, de fato eu já estaria cansado, mas porque eu estou em obediência a uma voz que dia após dia fala comigo, é por isso que quando chega o dia eu entrego nas mãos dele e ele me dá uma mensagem para trazer ao povo. Então, existem pessoas que também estão sentadas, pessoas que estão distantes. Agora, por exemplo, estamos na igualdade. Há pessoas que não podiam se deslocar para a igreja por uma e outra coisa, mas eles podiam entrar no YouTube, eles podiam entrar no Facebook para olhar para alguns comentários, observar algumas coisas. E no seu interior, cá entre nós, vamos perceber que essas mesmas pessoas percebem que não é possível que alguém ensine esse tipo de coisas se Deus não for com ele. Aleluia! Então, se você está me ouvindo ali do outro lado, eu quero que você preste muita atenção. Nicodemos, ele reconhecia que há milagres que Jesus estava a operar. Não havia outra explicação, não havia outra coisa do que comentar senão dizer só pode ser Deus. Nicodemos, ele observava aquilo que eram os ensinos, porque ele não podia dizer: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Quem vai diante de Jesus pela primeira vez, não teria esse diálogo. Então, Nicodemos já teve um período antecipado onde ele podia observar, onde ele podia escutar aquilo que estava sendo ensinado. Então, se você também está ali do outro lado, se você tem estado a acompanhar o ensino da palavra, se você tem estado a acompanhar os milagres que acontecem, deixa eu te dizer que eu estou a falar fundamentado pela Bíblia, estou a contar algo que está escrito na Bíblia, no Evangelho segundo escreveu João, e o capítulo é 3, os versículos de 1 até 7, onde a própria Bíblia está a dizer que Nicodemos, cujo nome significa aquele que vence com o povo, ele esteve lá a falar com Jesus e ele disse: mestre, eu sei que ninguém ensina, nós sabemos. E eu aí começo a desconfiar que ele não era o único entre as autoridades dos judeus que sabia, porque ele chega e diz assim: sabemos que ninguém ensina das coisas que você ensina se não for da parte de Deus, e ninguém opera os milagres que você tem estado a operar se Deus não estiver com ele. Então, Nicodemos reconhecia que Jesus era com Deus. Nicodemos reconhecia que o que Jesus ensinava não era proveniente da inteligência, não era proveniente de uma pesquisa humana, não era proveniente de um estudo teológico, porque ele era estudado, ele conhecia a Torá. O que quer dizer? Jesus ia além de Torá. O que quer dizer? Nos nossos dias, há pessoas que estão a pregar a palavra e eles vão além da teologia. Eles vão além do que está escrito nos manuais teológicos, porque eles têm um contato com Deus. Eles têm um relacionamento que vai muito além do que um simples diploma de teologia. Eles têm um contato que vai muito além. Não que o diploma de teologia não seja necessário, apenas quero frisar aqui que Nicodemos era alguém que tinha diploma, mas ele estava a reconhecer Jesus Cristo de Nazaré como alguém que estava a pregar algo que vinha da parte de Deus. Então, se nós olharmos para a Bíblia, Jesus olhou para Nicodemos e ele deu uma resposta. Jesus foi aberto, Jesus foi claro e ele disse assim: digo a verdade. Jesus disse: digo a verdade. E eu me lembro de alguns momentos pregando a palavra e eu dizendo para o povo: I'm telling you the truth. É o que Jesus está dizendo aqui. Eu digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus
se não nascer de novo. Significa que ver o reino de Deus é condicionado pelo novo nascimento. E o novo nascimento é algo que não pode ser compreendido sentado em casa. É algo que não pode ser compreendido pelo certificado de engenharia. É algo que não pode ser compreendido pelo certificado de arquitetura. É algo que não pode ser compreendido pelo certificado de medicina. É algo que não pode ser compreendido pela licenciatura, pelo mestrado, pelo doutoramento, ou seja qual for o nível. Porque aqui estamos diante de um homem que era estudado. E ele chega diante do Senhor Jesus e Jesus diz para ele: olha, eu te digo a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Veja o que este homem respondeu. Aí Nicodemos perguntou assim: pode alguém nascer sendo velho? Estamos diante de alguém que estudou, alguém que é formado, alguém que tem, vamos dizer assim, certificado ou certificados, mas agora houve uma simples verdade da parte do Senhor Jesus e esta simples verdade fez com que ele entrasse em pequenos questionamentos. E o questionamento que ele entra primeiro foi: como pode alguém nascer de novo sendo velho? O que eu tenho a dizer agora é quantos questionamentos você também tem. Quantas perguntas não passam pela sua mente. Quantas questões a sua idade não pode responder. Quantas questões a sua inteligência não pode responder. Quantas questões a sua licenciatura não pode responder. Quantas questões o seu mestrado não pode responder. Eu estou falando aqui na unção divina. Eu quero que você me receba aquilo que eu estou trazendo aqui com toda a seriedade possível. Nicodemos era alguém estudado, mas ouviu uma simples verdade. Jesus disse: I'm telling you the truth. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Aí ele coloca uma questão: como pode alguém sendo velho nascer de novo? Aí ele pergunta, depois ele diz assim: é claro que ele não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e voltar a nascer. Veja que a informação sobre entrada em segunda vez no ventre da mãe e renascer é uma informação de biologia. Ele estava a tentar compreender o nascimento sob o ponto de vista científico. Assim como muitas pessoas tentam interpretar as coisas que acontecem sob o ponto de vista científico. E até esse dia, Nicodemos não estava certo no seu pensamento. Assim como muitos também podem não estar certos no seu pensamento. Você que me ouve agora, quantas perguntas você já se colocou? E você pensando que estava certo, hoje Deus está dizendo para você que você pode não estar certo no seu pensamento. Você pode não estar certo na maneira como você está a tirar conclusões. Nicodemos estava a dizer assim: pode por acaso alguém voltar ao ventre pela segunda vez e aí renascer? Então Jesus olhou para ele e mais uma vez respondeu: I'm telling you the truth. Digo-te a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer de água e do Espírito. Eu penso que a resposta de Jesus veio complicar mais a vida de Nicodemos. Porque até aí Nicodemos sabia que as pessoas nasciam na carne. As pessoas sabiam, ou Nicodemos sabia, que as pessoas eram geradas através, vamos dizer, de um processo biológico que muito bem a medicina ensina. Mas agora Jesus vai e traz um novo desafio. Diz para ele: olha, ninguém, não importa quem é, se é alto, é baixinho, é forte, é magro, é claro, não é claro, é inteligente, é estudado, é formado, não é formado, ninguém. É o que Jesus respondeu. E ele respondeu dizendo: estou a dizer a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer na água e não nascer no Espírito. O que quer dizer? Aí onde você está, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus, você ainda não nasceu nessas duas vertentes que Jesus acaba de mencionar. Você ainda não nasceu dessas duas formas que o Senhor Jesus mencionou. Nicodemos também não tinha nascido dessas duas formas. E Jesus explicou no versículo 6: o que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. O reino de Deus não pode ser compreendido na carne. Ir para o Senhor Jesus não pode ser uma atividade carnal. Não é apenas movimentar, não é apenas sair de casa,
Há um lugar com 4 paredes, onde tem lá alguém para pregar a palavra, que faz alguém ser considerado que nasceu de novo. Você sabe dizer que onde alguém é gerado, o processo é longo, o processo é contínuo, tem que haver uma fecundação, e nesta fecundação o óvulo vai desenvolver até chegar 9 meses. Chegado 9 meses, há uma dor de parto, que depois desta dor virá uma alegria. Algumas pessoas que estão ali me vendo agora, provavelmente olhem para o novo nascimento como algo também que dói. A dor do parto no novo nascimento pode ser as coisas que você será desafiado a não continuar a fazer após o novo nascimento. A dor do parto pode ser o desafio que você terá para voltar a aprender. Há pessoas que achavam que já sabiam tudo sobre a vida, mas ao nascer de novo, há um desafio que você vai receber, que é de poder aprender a palavra de Deus de novo. Porque a Bíblia diz que todo aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já se foram, eis que tudo se fez novo. Então significa que, por causa disso tudo ser novo, é uma vida de desafio. Você podia me perguntar, apóstolo, será que é fácil viver para Cristo? Eu diria para você que é um desafio muito bom. Porque depois de você estar mentalmente programado para uma vida, aí você é desafiado a aprender algo novo para poder implementar na sua própria vida. Então eu chamo isso de um bom desafio. Mas eu te garanto que não há uma vida melhor do que viver com Cristo. Apóstolo Paulo chegou na dimensão de dizer que viver para ele era Cristo e morrer era um ganho. O que quer dizer? Para ele, as duas coisas não tinham uma diferença tão grande, mas ele disse, eu preferi a vida, que é para ainda continuar a ser uma bênção para ajudar os outros. Então, Nicodemos aqui, ele recebe um desafio com o Senhor Jesus. E lembre-se que o meu tema tem a ver com o que te impede de ir para Cristo, o que te impede de viver para Cristo. Quando eu digo viver para Cristo, estou a dizer de aceitar a Ele como Senhor e Salvador. De aceitar a Ele como aquele que pode salvar a sua vida. Recentemente alguém me perguntou assim, mas Ele veio morrer pela humanidade por quê? Eu fiz o quê? E há pessoas que estão na mesma ignorância, dizendo assim, mas qual é o mal que eu fiz? Eu pertenço a uma família, eu estudei, eu tenho meu dinheiro, eu sou formado e eu não faço mal a ninguém. Deixa eu dizer para você assim, a Bíblia diz assim que o próprio Deus, ele criou um mundo. Deixa eu trazer um resumo para si aqui. Criou todas as coisas, ele criou o homem. E o homem, quando foi criado, lá no Gênesis a Bíblia menciona que ele pecou, desobedeceu a Deus. Não venha com questões como, por que Deus deixou que ele desobedecesse? Na verdade, o estilo de vida que algumas pessoas tentam propor a Deus é um estilo de vida que nenhum homem conseguiria. Se Deus não entregasse o homem a possibilidade de escolher, então nós não teremos a viver do jeito como Deus deseja. Porque Deus quer um relacionamento com Deus, ou conosco, e Ele quer que nós tenhamos iniciativas. Então é por causa disso que o homem desobedeceu e pecou. A Bíblia diz que por causa do pecado o homem ficou separado de Deus. Mas lá em Gênesis a Bíblia menciona que quando Deus veio falar com o homem, há uma promessa que foi deixada, que a mulher daria à luz um filho, e esse mesmo filho, que era uma tipologia falando a respeito de Jesus, era quem iria salvar a humanidade do pecado. E João Batista anunciou isso. Eis o Cordeiro que veio para tirar o mundo do pecado. E ele estava a falar de Jesus Cristo. Este mesmo Jesus. A ideia é, o pecado em que o mundo está submetido, o pecado em que o mundo está sujeito, não é dependente de ti, não é dependente de mim. É a humanidade que estava sujeita nisso, ou que está sujeita a isso. Mas Jesus veio para morrer exatamente para poder salvar a humanidade. E a Bíblia diz que todo aquele que o recebe é dado o poder de ser feito filho de Deus. Quando se diz-lhe é dado o poder de ser feito filho de Deus, significa que aí você passa não apenas a ser criatura, mas você passa a ser filho. Então, a ideia de que todos nós somos iguais diante de Deus não é verdade. Alguns ainda continuam sendo criaturas e outros são filhos.
Eu que te falo, eu sou filho, porque eu aceitei a Ele como Senhor e Salvador. Nicodemos estava à procura da mesma coisa. E quando Jesus disse para ele, olha, é importante que você nasça de novo. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, você que me escuta ali, deixa eu sintetizar para você. Nicodemos não podia ir ter com Jesus à luz do dia, porque o seu trabalho, aquilo que ele fazia, não lhe permitia. O que você faz? Ou o que também impede você de poder ir ao encontro do Senhor Jesus? Quando eu digo agora ao encontro do Senhor Jesus, é algo que mesmo ali onde você está sentado agora, você pode fazer. Aí onde você está agora me assistindo, você pode fazer. Agora, neste exato momento que eu estou a falar consigo, eu não diria procure a igreja mais próxima, porque as igrejas estão fechadas. Pensa agora na possibilidade de Jesus voltar e as igrejas não se abrirem. Aonde você vai recorrer? Então, ali que você está a me ver agora, eu dizia na introdução que é uma mensagem que vai ser desafiadora. O desafio que eu tenho para você agora é, o que está a te impedir? Será que você entende as coisas como estão a acontecer? Nicodemos não entendia, com tudo que ele tinha como formação, mas ele não estava a entender. E ele chegou a fazer uma pergunta absurda. Pode alguém, sendo idoso ou sendo velho, voltar a entrar pela segunda vez no ventre e renascer? Quantas perguntas parecidas a essas você pode estar a fazer na sua vida? Você que me ouve, que você já é crente, você já aceitou o Senhor Jesus, será que o distanciamento com a igreja está a te impedir de continuar o relacionamento com o Senhor Jesus? Será que desde que as igrejas estão fechadas, você ainda continua amando o Senhor Jesus? Será que desde este período todo você continua a adorar a Ele em sua casa? Será que um altar foi levantado em sua casa, onde você pode orar? Será que a fidelidade para com Deus ainda continua, mesmo estando isolado assim como você está? É Deus quem está falando consigo agora por meu intermédio. Você que ainda não aceitou o Senhor Jesus, Nicodemos não podia o fazer abertamente. Talvez você também não podia o fazer abertamente os tempos que passaram. Mas agora você está aí online, você está conseguindo me ver. Se você consegue se conectar comigo através deste meio, é porque Deus queria falar consigo. Se você quer aceitar Jesus, eu quero encorajar você a comentar neste vídeo agora, dizendo assim, eu quero aceitar Jesus. Eu farei questão, logo depois desta live, em contactar pelo Facebook, ou se você deseja aceitar o Senhor Jesus, e você quer deixar o seu contato lá, para depois eu ligar para si e falarmos a respeito disso. Não tenho como ir ao seu encontro, você não tem como vir ao meu encontro durante esse período. Mas a minha fé me diz que isso tudo vai acabar. E depois disso tudo acabar, você precisa congregar. Eu já estive aqui mencionando na introdução onde se localiza a nossa igreja. Mas agora você não tem como se deslocar para lá. Mas Jesus, Ele é omnipresente. Ele está em todo lugar. Ele prometeu isso e Ele está em todo lugar. A família que está reunida agora, Jesus está aí no vosso meio. Se vocês estão 2 ou mais, Jesus está aí no vosso meio. Aqui onde nós estamos a fazer a gravação, Jesus está aqui no nosso meio. E Ele ama tanto a nós, que a Bíblia diz que Ele não aceitou permanecer usurpando daquilo que era ser Deus, mas Ele despiu-se da divindade para vir e habitar entre nós. Então, eu espero que isso não tenha sido em vão. E eu quero acreditar que o poder do Senhor Jesus é um poder ilimitado, é um poder que está acima de qualquer outro poder. Então, se você está ali, está me vendo agora, você já é cristão, mas todo esse período aqui, se calhar, fez com que você enfraquecesse na fé, você diminuiu o tempo de oração, comente ali no vídeo, escreva ali, eu quero ativar o meu relacionamento com Deus. Eu quero ativar o meu relacionamento com Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, ou você aceitou há alguns anos atrás, e agora você acabou de ouvir essa mensagem, e você está desafiado, você está a se fazer a mesma pergunta do nosso tema aqui, o que te impede de viver para Cristo? Porque agora a pergunta não deve ser o que te impede de ir para a igreja. As igrejas estão fechadas. O que te impede de começar aceitando Jesus para viver para Ele? Aceitando a Ele durante esse período, enquanto Deus nos abençoar, permitindo que haja possibilidade de fazer transmissões como essas, você pode ser alimentado da palavra de Deus aí na sua casa. Você pode ser alimentado através de todas as redes sociais. Você pode ter a sua Bíblia Sagrada e estudar a Bíblia dia após dia. Nos nossos tempos agora, no telemóvel, as pessoas têm
a Bíblia Sagrada. Você pode muito bem acompanhar a leitura da palavra com orientação de alguém e não deixar que a sua vida continue sendo a mesma. Então, eu quero desafiar você que me vê agora. Eu sei que já passei dos 30 minutos com a mensagem e dentro em breve eu estarei encerrando, mas o desafio está ali. O que te impede de viver para Cristo, meu amado? Você que é membro da nossa igreja, que está nos ver agora, você que está ali acompanhando a ministração da palavra do Senhor, o que te impede de manter firme teu relacionamento? Será que a porta fechada da igreja impede você de falar com o Senhor Jesus? Será que impede você de dobrar o seu joelho? Existem várias coisas, várias polêmicas, várias informações. Existem várias coisas que as pessoas estão a falar por aí. E será que isso não está a abalar a sua mente? Será que isso não está a abalar a sua fé? O que eu te encorajo agora a fazer? Fecha os seus ouvidos para aquilo que as pessoas estão a dizer que pode perturbar a sua fé. Abra os seus ouvidos para ouvir aquilo que Jesus está a ensinar. Veja que Nicodemos disse os teus ensinos e os milagres que você está a operar. Significa que há ensinos que ainda podem ser transmitidos. E eu também quero te garantir que há milagres que também ainda podem acontecer. Se você tiver fé ali onde você está, aqui no final eu vou orar, se eu não me esquecer. Então, se você tiver fé, você vai receber a cura, vai receber resposta para a sua dificuldade, vai receber aquilo que Deus tem para você, para abençoar a sua vida. Então, o que impede você? Eu quero encorajar você, neste exato momento, a relembrar a respeito da sua fé. Se você é alguém que com toda sinceridade está a dizer a minha fé está fraca, eu quero voltar a reativar a minha fé com o Senhor Jesus, escreva no comentário. Escreva ali, apóstolo, a mensagem me tocou e eu quero reativar a minha fé. Eu quero reativar o meu relacionamento com Jesus. Eu quero poder programar tempo para orar. Eu quero poder dedicar-me em abrir a Bíblia e estudar a palavra de Deus. Estudar ela dia após dia e poder, de alguma forma, alimentar a minha fé. E eu quero fazer de tudo para poder estar conectado todas as vezes que haver a possibilidade de ser transmitida uma palavra. E eu quero acreditar que não vai ser em vão. Se você compartilha este vídeo, se alguém que você conhece comentar dizendo eu quero aceitar Jesus, muito mais tarde, eu quero encorajar você a encaminhar o contato dessa pessoa ou o nome dessa pessoa para a minha caixa de mensagens, para podermos fazer aquilo que estiver ao alcance para ajudar essa pessoa, assim usando as redes sociais ou fazendo mesmo uma chamada de voz para poder ajudar e abençoar essa pessoa. Eu quero acreditar que esta mensagem foi útil para alguém, não apenas para as pessoas que estão aqui acompanhando esta live, mas para todos aqueles que serão alcançados através do áudio, serão alcançados através do vídeo que vai ser publicado no YouTube. E eu quero acreditar que a bênção, a mão do Senhor, está e estará sobre você continuamente. Neste exato momento, eu insisto, se você quer ter um relacionamento com Deus, se você quer aceitar o Senhor Jesus, escreva ali. Você não imagina se essa é a última oportunidade que você está tendo. Você não imagina quanto mais tempo você terá para poder ter uma oportunidade de ouvir um apelo como este, para aceitar o Senhor Jesus. Eu quero acreditar que há coisas que fizeram pessoas correr para a igreja durante um certo período. Podia ser uma enfermidade, uma dificuldade. Você foi para lá, mas o seu primeiro interesse não era aceitar Jesus. Deixa eu desafiar para você para refletir em torno da sua própria vida. Aceite ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Não existe outra solução para a sua vida. Se alguém já disse para você que, olha, tudo termina aqui, deixa eu contrariar esta pessoa. Não termina aqui. A sua vida, ela precisa estar nas mãos de Deus. Você precisa aceitar ao Senhor Jesus para garantir a vida após a morte. Ignorar esta mensagem não é a solução. Nicodemos ouviu atentamente a mensagem até ir à noite em busca do Senhor Jesus. Você pode ter também acompanhado nos tempos que se foram e nunca tiveste uma oportunidade. E agora você está tendo a oportunidade de poder, através desta live, ou do áudio, ou do vídeo no YouTube, de poder refletir e dizer, eu preciso voltar a estar conectado com Deus, ou eu preciso iniciar esse contato com Deus.
Talvez eu dizer para você assim, para este contato com Deus ser ativo na sua vida, você precisa aceitar a Ele como Senhor e Salvador. Quando eu digo aceitar a Ele como Senhor e Salvador, estou a dizer reconhecer que Jesus Cristo veio à Terra, morreu por mim e por você. Ao aceitar isso, você precisa verbalmente dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Esta atitude verbal vai fazer com que você possa recebê-lo como seu Senhor e Salvador. E a Bíblia diz: pelo coração se crê, mas é pela boca que se faz confissão. Não basta você dizer assim: no meu coração ele sabe que eu creio. Você precisa tirar pelos seus lábios. Você precisa dizer. Eu sempre, quando ensino sobre isso, eu digo assim: duas pessoas chegam até ao altar, mas o pastor tem ainda a coragem de perguntar: fulano, você recebe fulana como sua esposa? E ele aguarda a resposta. É óbvio que ele recebe, porque até chegar até aquele instante, é porque já houve uma concordância entre eles. Mas a resposta verbal, eu uso a expressão que vem para autenticar o que está no coração. Porque nós não podemos ver o que está no coração. O próprio Deus também quer que seja autenticado aquilo que você diz que tem no seu coração. Então, você precisa abrir a boca e dizer: eu te aceito, Jesus, como meu Senhor e Salvador. Eu reconheço que tu morreste por mim, que tu me lavaste pelo teu sangue. Não é por causa das obras. Você não vai dizer que não, eu ajudo as pessoas, eu não luto com ninguém, eu não discuto com ninguém, eu sou calmo. Não há calma de ninguém que vai te levar para o céu. Não há ajuda que vai te levar para o céu. Mas é Jesus que vai te levar para lá. Eu quero que você entenda claramente isso. E se você aceitar a Ele como Senhor e Salvador, é claro que por causa de aceitar a Ele, você vai começar a ajudar as pessoas. Mas isso é fruto da palavra, é a aplicação da palavra. Então, eu quero encorajar você agora, já terminando a minha mensagem. Nicodemos não se deixou derrotar pelo fato de não ter a liberdade de ir durante o dia para falar com o Senhor Jesus. Ele procurou à noite. Você pode ter tido limitações para aceitar o Senhor Jesus, mas uma live pode salvar a sua vida. Não ignore. Não justifique por nenhuma coisa. Há pessoas que justificam por várias coisas. Porque eu sou isso, porque eu sou aquilo. Ou porque eu sou advogado, porque eu sou aquilo. Há pessoas que colocaram Jesus num nível tão baixo, a igreja num nível tão baixo, que acham que a igreja é para aqueles que estão lá embaixo. Isto não é verdade. Então eu quero encorajar a você a não deixar nada dominar você, nem a ignorância, nem as coisas que as pessoas falam sem fundamento, mas aceite ao Senhor Jesus agora. Neste momento em que eu termino esta mensagem, eu quero terminar colocando a pergunta que é o nosso tema. O que te impede de viver para Cristo? O que te impede de viver para Jesus? O que te impede de aceitar a Ele como Senhor e Salvador? Para os meus irmãos em Cristo, o que te impede de continuar firme nele? O que te impede de continuar a estudar a palavra? O que te impede de continuar a ser obediente, a ser fiel a Ele? És o